Seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que trata dos conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Hoje abordaremos o tema o bem e o mal, cuja bibliografia está na descrição do vídeo. Recebemos com carinho o colega Márcio Festugato, já há tempo trabalhador do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. É um prazer dialogar contigo, Márcio. Seja bem-vindo. Boa noite, Rosemary, querida. É um prazer estar novamente nesse programa de Palavras Consoladoras. É sempre um privilégio. E para nós darmos início, então, nós vamos fazer uma pequena introdução que fala, então, da lei natural que traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa esses limites, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse para as coisas a voz que lhe basta, evitaria a maior parte dos males pelos quais acusa a natureza. Deus deixa que o homem escolha seu caminho. O espírito precisa adquirir experiência e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. E assim, Márcio, nós vamos começar então. E o homem, Márcio, ele tem como distinguir o bem e o mal? E o homem pode por si mesmo distingui-lo? Excelente colocação e excelente pergunta, porque é importante a gente analisar o que é o bem, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade nisso. Então, segundo o dicionário Infopédia, o bem é tudo aquilo que é bom, justo, lícito, valioso e conforme a moral. O bem é a virtude da benevolência. Allan Kardec, perguntando aos espíritos na questão 629, ele pergunta qual é a definição que se pode dar para a moral. Moral é a regra da boa conduta e, portanto, a distinção entre o bem e o mal. É ali que nós já temos o primeiro dado. Funda-se, portanto, na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista o bem não só para si, mas para o bem de todos, porque então ele está observando a lei de Deus. Portanto, o bem está ligado à moral e à ética. E como é que nós podemos distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é seguir a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Deus criou o bem e não o mal. O mal é criação nossa. E ele acontece toda vez que não respeitamos a lei de Deus. Por isso, ficamos com a culpa na consciência. Qual é essa lei de Deus? É a lei natural, a lei do amor. É a única verdadeira lei para a nossa felicidade. Ela nos indica o que devemos fazer ou deixar de fazer. E só vamos ser infelizes quando dela nos afastamos. E onde é que está escrita essa lei de Deus? Na consciência. Todos nós a temos. Portanto, fazer o bem é seguir a voz da consciência. Como podemos perguntar para a nossa consciência se estamos seguindo essa lei? Jesus foi muito claro quando disse a seguinte regra: faça aos outros o que gostaria que os outros te fizessem. Essa é a maneira racional que nos permite praticar o maior mandamento, que é, além de amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. E o apóstolo Paulo de Tarso nos explica isso muito bem quando nos ensinou dizendo que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, devido às consequências que receberemos no retorno. Então, para sabermos se estamos agindo bem, dentro da moral, da ética e da lei do amor, nós precisamos pensar nas consequências dos nossos atos, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Precisamos estar atentos porque antes de agirmos ou falarmos, nós primeiro pensamos.
Por isso, devemos analisar as consequências antes de qualquer coisa. É muito interessante. Veja, né, Márcio, como é importante nós observarmos o ambiente onde nós estamos, porque a espiritualidade não abandona ninguém e permite, através do exemplo de irmãos nossos que estão encaminhados, através das obras que chegam até nós, a sabermos, a termos o conhecimento do despertar dessa nossa consciência, onde está essa lei, né, que está gravada em nós. Hahnemann, que é o pai da homeopatia, ele já dizia que a psora primária é o nosso afastamento de Deus e dali onde é que provém todos os males. Veja, então, quanta informação que nós temos para fazermos boas escolhas nessa atual encarnação. Não precisamos esperar para depois, né, Márcio? Exatamente. Mas vamos seguir, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 1. Tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Márcio, o que a fala de Jesus pode nos ajudar, visto que tudo é exposto nas mídias sociais nos dias de hoje? As mídias sociais hoje são um grande problema, porque elas também são a principal e a maior fonte de comunicação entre as pessoas. Da mesma forma que são uma ferramenta de influenciação de uns para com os outros. O problema é o conteúdo dessas postagens. Tem as boas e as más postagens. Tem as postagens corretas e as mentirosas. Tem as positivas e as negativas. Tem as consoladoras e as que atemorizam. Tem as que alimentam a fé e dão esperança, e as que alimentam o medo e a desesperança. Então, relembrando que Paulo de Tarso dizia que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, significa que cada um de nós terá que forçosamente prestar contas à sua consciência. Por isso, precisamos analisar bem o que vamos postar nos nossos grupos. Somos responsáveis pelas consequências que gerarmos nas pessoas que lerem as nossas postagens. Se forem postagens direcionadas ao bem, à moral, à lei do amor, estamos sendo porta-vozes dos ensinamentos de Jesus. Caso contrário, estamos gerando mal, ao qual nós vamos ter que responder. Deus não pune, nem perdoa, porque essas coisas são insignificantes e não o incomodam. Mas todos aqueles que se disfarçam de cordeiro, agindo como falsos profetas e gerando sofrimento a milhares de seguidores, vão depois se lembrar das palavras de Jesus quando nos alertou, dizendo que haveria muito choro e ranger de dentes. E aí eles vão usar aquela frase que todos nós já dissemos em quase todas as nossas desencarnações anteriores. Ah, se eu soubesse. Pior é que sabíamos. E fizemos as escolhas erradas. Mas Deus é amor, Deus é bondade, é misericórdia. E o que ele faz? Nos dá novas oportunidades para repararmos os erros praticados. Então, como Jesus disse, não podereis ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso estamos aqui de novo, em nova experiência no mundo físico, retornando pelas vias naturais do nascimento para uma nova oportunidade de reparação e crescimento espiritual. Esse é o consolo. Podemos recomeçar de novo, desta vez, tentando semear mais o trigo em vez do joio. As escolhas são livres, mas a responsabilidade é de quem fez essas escolhas. Portanto, a colheita é inexorável. Por isso, primeiro, precisamos pensar muito antes do que iremos postar nas mídias sociais. É bem verdade isso, Márcio. Quantas vezes nós, nas redes sociais mesmo, ou quando abrimos, enfim, qualquer programa televisivo também,
que nós recebemos enxurradas de informações e muitas vezes ficamos entristecidos, deprimidos, e quantas vezes nós repassamos essas informações, muitas vezes sem fazer essa cura, né? Fazer esse pensamento lógico, esse raciocínio que vá trazer consequências também para as pessoas. É muito importante essa tua fala, que nós possamos, então, ter através desse conhecimento, uma percepção diferente, quando nós estamos lá, em vez de somente compartilhar, né, fazer esse pensamento, essa reflexão para o nosso próprio bem e o bem da humanidade. Exatamente. Mas, Márcia, existem pessoas que não têm a possibilidade de fazer o bem em função da posição que ocupam na sociedade? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a resposta é que não existe pessoa que não possa fazer o bem. Todo mundo pode. Apenas aquele que é mais egoísta que não encontra a oportunidade de praticá-lo. Bastam as nossas relações sociais com as outras pessoas para que nós tenhamos oportunidades de fazer o bem. Às vezes, só num olhar, numa palavra, num abraço, num carinho. Cada dia da vida oferece essas possibilidades, principalmente para aquele que não estiver cego pelo seu próprio egoísmo. Portanto, fazer o bem não é ser somente caridoso, mas ser útil, ser agradável, ser afável, ter empatia. É simples. Por isso que todos nós podemos. Que bom. E nós percebemos que a regra, a receita, ela é simples. E muitas vezes nós complicamos e queremos algo difícil, grandioso. Muitas vezes, como tu comentaste, só para massagear o nosso ego, né? Porque simplesmente dar um sorriso é muito pouco para muitas pessoas, mas está ali a oportunidade de nós sermos bons. E é tão bom quando a gente dá um sorriso e nós recebemos de volta esse sorriso também, um brilho no olhar diferente. É muito bom. Exatamente. E Jesus sempre falava de uma perfeição relativa, já que ele sabia que neste mundo de provas e expiações nós ainda não tínhamos a condição de ter uma perfeição muito elevada. Aquela que a humanidade, então, era capaz de compreender e que se aproximasse mais da divindade. Está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, e temos lá no item 3, o homem de bem. Márcio, descreve para nós algumas das características do homem de bem e a relação com essa fala de Jesus. Como tu mesmo disseste, que está no capítulo 17, ele falava na perfeição relativa que a nossa humanidade poderia alcançar, porque perfeito mesmo só o Pai Criador, né? Mas ele também é o modelo ao qual nós deveremos seguir, porque são o que os espíritos superiores nos indicam. Quem é o modelo que nós devemos seguir? É Jesus. Então, esse caminho para a perfeição relativa nos foi traçado por Jesus, através dos ensinamentos e exemplos que nós recebemos através da Boa Nova. Essa perfeição relativa consiste em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Essa é, em essência, a caridade na sua mais ampla acepção. Não é a caridade do esmolismo, do dar das sobras, do dar o que não mais nos interessa, mas a chamada verdadeira caridade, que compreende a benevolência para com todos, desejar bem a todos, a indulgência para com a falta dos outros, não julgar, o altruísmo, o devotamento e o perdão incondicional. Então, ser uma pessoa de bem é procurar cumprir a lei de justiça, amor e caridade da melhor maneira possível, conforme o nível de evolução moral e espiritual de cada um. Para isso, podemos interrogar a nossa consciência sobre os nossos atos, perguntarmos a nós mesmos se violamos essa lei,
se não praticamos nenhum mal, se fizemos todo o bem que podíamos, se desprezamos voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se alguém pode ter alguma queixa sobre nós, enfim, se fizemos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Era isso que Agostinho, o famoso bispo de Pona, fazia todas as noites antes de dormir, para depois, no dia seguinte, fazer as correções e reparações devidas. Agindo assim, ele conseguia ter na consciência tranquila, conseguia aquela paz que Jesus nos ensinou a encontrar através da transformação dos nossos vícios e imperfeições, as chamadas virtudes curativas para o nosso espírito. Joana de Ângeles, através do Divaldo, nos tranquiliza dizendo que errar é normal, ou seja, faz parte da nossa ignorância e estado de inferioridade moral, mas temos o dever de reparar e corrigir, para não continuarmos a repetir os mesmos erros. Portanto, é só através da reparação que vamos aliviar a consciência. Por isso que o apóstolo Pedro nos orienta dizendo que todo o bem que fizermos, pagamos uma multidão de pecados, explicando de uma maneira prática a frase: fora da caridade não há salvação. Que maravilha! Muitos ensinamentos e grandes desafios, mas que são todos possíveis de ser realizados. Basta para nós termos uma boa vontade, né, Márcia? Perfeitamente. Sem boa vontade, ninguém se modifica. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Então, as suas despedidas? Mais uma vez, é um privilégio poder estar aqui, trazendo um pouco daquilo que a gente aprende, a fim de que todos nós, juntos, abraçados, nos libertemos, né, das nossas velhas más tendências e vícios, trabalhando pelas transformações dele nas virtudes curativas. Então, vamos ao trabalho. E assim, nós vamos então encerrando esse nosso programa, Palavras Consoladoras, sabendo que Deus, toda bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o bem. O momento, a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele sente compelido a procurar o bem, o remédio. Sempre ser efeito do seu livre-arbítrio. Então, todos nós um dia voltaremos a buscar esse bem, que é o melhor remédio. Que Deus abençoe a todos e nos dê saúde para continuar essa jornada na Terra. Terminamos por aqui. Foi um privilégio estar com você. Até o próximo encontro.